A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Faz um tempo aí que eu tô longe das telinhas, cuidando da minha saúde, mas essa parte aí vai ficar para um outro momento. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, onde Jeremias manda uma carta para o povo de Israel, né? Que foi levado cativo para Babilônia, foi levado como escravo, né? Para Babilônia. E nessa carta, o Senhor discorre, primeiramente, determinando o tempo que eles iam permanecer cativos, né? Que seria o tempo de 70 anos. E só que ele fala para o povo assim, edificai casas, né? Instituam famílias, né? Tenham filhos, né? Com as minhas palavras, assim, vou enviar vocês para esse tempo aos olhos de vocês mal, mas não parem, vivam, né? Vivam até que se cumpra a minha promessa, porque os planos que eu tenho para vós são planos de paz e não planos de mal, para dar um futuro e uma esperança. Então, a palavra que o Senhor quer trazer para nós é sobre esperança. Muitas das vezes nós nos encontramos cativos dentro de nós mesmos, né? Dentro dos nossos problemas, nós nos sentimos escravos, né? Ou até mesmo estamos passando por um momento que o Senhor determinou e é um tempo de turbilhão, é um tempo de tempestade, é um tempo de tornado, e que a gente fala, Senhor, eu não tô aguentando, eu não vou suportar, né? E o Senhor traz para nós que há tempo para todas as coisas, né? E o tempo mau, ele passa também, né? Então, antes dele dizer sobre as promessas, ele diz que há um tempo. Para aquele povo era um tempo de 70 anos. Você imagina, você está sabendo que você vai ser escravo e você sabe o tempo determinado, né? E o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre aquilo que ele fala, mas ele fortalece o povo dele. Ele fala, olha, vivam, né? Não parem, continuem, né? Porque esse tempo mau ele vai passar. Ele vai passar. Essa tempestade vai passar. Esse turbilhão, esse tornado, tudo isso de ruim que a gente tá vendo, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, não tem solução. Com as minhas forças eu não consigo caminhar, com as minhas mãos eu não aguento. E o Senhor tá falando, eu tô carregando você no colo, né? Eu determinei esse tempo para você viver isso, mas é um tempo de aprendizado, é um tempo aí que você vai ver a minha glória na sua vida, é um tempo que você vai depender apenas de mim, é um tempo que você vai se sentir solitário, é um tempo que você vai se sentir pedindo para que o Senhor tire a sua vida, às vezes, assim como o Jó fez, assim como o profeta Elias disse, né? Nós não estamos isentos, irmãos, de passar por esses tempos maus, mas muitos deles são permissões do Senhor para as nossas vidas, para que a gente gere testemunhos, e gerar testemunho dói tanto gerar testemunho, sabe? E permanecer firme, permanecer fiel, permanecer, né, sendo carregado e dependente apenas de Deus. Não é fácil, não é fácil. Muitas das vezes a gente aconselha aos outros que está passando por momentos difíceis. É fácil aconselhar, né? É fácil resolver o problema do outro,
mas o meu eu não consigo, né? Mas o Senhor está falando hoje, nessa tarde, que Ele é a nossa esperança, né? Esse tempo mal, ele vai passar. Ele vai passar porque o Senhor já determinou o final dele. E lá no final, o Senhor vai estar com as promessas se cumprindo nas nossas vidas. Mas a gente não pode fraquejar na fé. A gente precisa fazer o que o Senhor tem mandado. Vivam, vivam, né? Fiquem firmes, porque eu estou no controle de todas as coisas. E então, irmãos, nós precisamos entender que para viver os planos que o Senhor tem para a gente vai passar por lutas, por provações, por decepções, por traições, por coisas más que esse mundo nos traz. Mas uma coisa é certa, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó, de Israel, é o nosso refúgio. O Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não nos deixa e nunca nos desampara. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que a gente possa habitar, né, na casa do Senhor, aí esperando que as promessas se cumpram. Chega uma hora que a gente está tão cansado que a gente não consegue nem orar mais. A nossa oração é em lágrimas. São só lágrimas. Mas em Apocalipse vai dizer que o Senhor conta as nossas lágrimas. Ele sabe exatamente quantas lágrimas foram derramadas, né, nas nossas vidas. Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que não nos abandona. Ele é um Deus que carrega a gente no colo. Ele é um Deus inquestionável. Ele é um Deus que é um Deus que cuida, que acolhe, que ama. E esse Deus, Ele determina esse tempo para que a gente aprenda, sim, a depender dEle. Mas para que quando a gente se levantar, para quando a gente receber as promessas dEle, a gente ser testemunhos vivos, né, da glória dEle para outras pessoas que estão precisando ouvir, que estão passando pela mesma coisa, enfrentando os mesmos problemas, né? Então, que eu e você possamos nessa tarde entender que o Senhor determinou o começo de um tempo difícil, mas Ele já determinou o final. E nesse final é um final de glória nele, porque tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Não tem outro. Esse é o caminho. Então, que você seja fortalecido na palavra de Deus, que você seja fortalecido através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, né? Que o Senhor invada o seu coração, que encha seu espírito de alegria, que enche o seu espírito de esperança, que enche o seu espírito e o seu coração de bondade, de acolhimento, de empatia com você mesmo. Às vezes a gente tem empatia com o problema do outro, a gente tem palavras bonitas, palavra de Deus para falar para o outro, mas o Senhor está falando para a gente falar para a gente mesmo, para afirmar para nós mesmos, né? Eu sirvo esse Deus que eu tanto falo, eu sirvo esse Deus que é fiel, eu sirvo esse Deus que cumpre, eu sirvo esse Deus que cuida, que zela, que é pai, que é amigo. Eu sirvo esse Deus e eu quero viver as promessas do Senhor. Então a gente precisa ter empatia por nós, ter paciência, né? Porque tudo isso vai passar. E um dia nós seremos testemunho vivo daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Então perseverai, continuai,
viva. Tá no caminho? Tá difícil? Foca. Foca naquilo que o Senhor falou. Continue. Às vezes, o importante não é a chegada, mas é a caminhada. A chegada é a vitória. Mas assim como o povo de Israel, quando saiu lá do cativeiro lá do Egito, não desfrutou das promessas porque não soube aproveitar o caminho, não soube confiar no Senhor durante o percurso, durante o caminho, né? Que a gente não haja como esse povo, que a gente não murmure, que a gente confie, né? Que por mais que esteja difícil, impossível, que é só pela misericórdia de Deus, que a gente persista, né? Que a gente não passe um minuto a mais de sofrimento daquilo que a gente tem para passar, que a gente cumpra exatamente o momento que o Senhor preparou para nós passarmos e que a gente chegue, né, na promessa firme, né, para que a gente consiga desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Então, eu quero deixar essa palavra para você de força, de fé, de perseverança. E aquietai o seu coração. Eu sei que não é fácil. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, por lutos, mas que nós possamos nos acolher, que nós aprendamos a nos acolher, que nós aprendamos a viver na nossa solitude, não na solidão. Solidão não tem a ver com Deus, né? O Senhor está conosco e a gente precisa entender que a gente não está na solidão. A gente tem que aprender a viver na solitude, aprender a viver conosco, com os nossos problemas, aprender a administrar, né, através da palavra do Senhor. Então, que você seja extremamente fortalecido por essa palavra nessa tarde, em nome de Jesus. E eu desejo para você, seja firme e constante, né? Aprendei do Senhor, né? E continueis aprendendo do Senhor. E assim a gente vai caminhando até a vinda de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor.